O vídeo hoje é um pouco menos formal, mas nem por isso menos importante. Vou falar sobre a minha visão sobre a nota de corte no concurso do MPU. A gente já percebeu uma diminuição drástica no interesse das pessoas por esse concurso. É sempre assim, né? O edital sai, na primeira semana sempre tem aquele burburinho, depois fica só realmente quem vai passar 20 dias depois, né? O edital saiu dia 8, hoje já enfim, já tem cerca de 20 dias de edital. E de fato, acredito que ficou realmente só aquele pessoal que realmente, de fato, estuda para concurso, é o concurseiro profissional. Mas vamos lá, minha percepção sobre a nota de corte do MPU, cargos de técnico, analista e policial. A informação é baseada em dados, tá? Eu analisei cerca de 8 provas recentes, 2021 até 24, da banca FGV, e comecei a observar um padrão nas notas de corte desses concursos, seja de tribunais, de outras áreas, de outras carreiras. A tendência é, de fato, de a nota de corte para todos os cargos, seja de nível médio e superior, em concursos da banca FGV, ser baixa, tá? Isso é fato. Então, a nota de corte vai ser baixa. A nota de corte do MPU não vai ser alta, não vai ser aquela nota de corte altíssima. Você não vai precisar gabaritar a prova para passar no MPU. Talvez o 0,1 do concurso de cada cargo vai chegar ali em 90% dos pontos. Mas eu já venho falando sobre isso. No mínimo, mas no mínimo mesmo, uns 600 técnicos administrativos vão ser nomeados. Os 400 policiais vão ser nomeados. Sabe aquelas coisas? Eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Algumas coisas que a gente fala na internet, quando ainda não aconteceram, são tratadas com chacota, né? As pessoas dizem, não, mas isso não vai acontecer, isso é impossível, até que acontece, né? E uma delas é essa, eu tô falando para vocês. Eu sei, gente, a prova é só em Brasília, para a maioria dos cargos, né? Para a maior parte, para o maior volume de cargos, é em Brasília, você tem que ir lá fazer a prova. Mas eu tô te dizendo que se você fizer esse esforço de ir a Brasília, e principalmente de estudar para a prova, se você ficar entre os 600 primeiros, por exemplo, de técnico administrativo, você certamente vai ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso. Certamente você vai ser nomeado dentro do prazo de validade. Então, quanto melhor colocado você ficar, mais rápido você vai ser nomeado. Espero que você seja nomeado, se você, por exemplo, for classificado no final da fila e for nomeado no prazo final, você já esteja em outro cargo. É o que eu espero. Que não fique ali 4 anos esperando ser chamado só para o MPU. Você consiga passar em outros melhores nesse interregno. Mas o que eu observo, de fato, é que para vocês, algumas coisas só fazem sentido quando acontecem. Então, eu tô falando aqui, ó, pessoal, a nota de corte vai ser baixa do MPU. Vai ter um monte de gente no comentário dizendo que não, o professor tá doido, tá falando isso para vender o peixe dele, tá falando isso para vender o curso dele. Até que vai acontecer e muita gente vai falar assim, professor, você estava certo, de fato, se eu tivesse ouvido a sua dica. Gente, eu sou o servidor do MPU, eu vivo aqui, eu tô aqui dentro, eu conheço a lógica de nomeações desse concurso e eu estou te falando, os 600 primeiros técnicos vão ser nomeados, os 400 policiais que fizeram o curso de formação vão ser nomeados, pelo menos 500 analistas vão ser nomeados. E espera, o que eu estou te falando, aguarda e confia e faz a prova. Então, uma boa notícia, na minha visão, pode ser que eu esteja errado. E lá, quando sair o resultado, você me cobra. Os 600 primeiros colocados, qual vai ser a nota, por exemplo, dos 600 primeiros colocados de técnico administrativo? Então, vamos lá. Claro, o primeiro lugar vai ficar ali com 90% dos pontos no máximo. E eu estou falando isso com base no perfil da banca FGV. O perfil de provas mais difícil, um português com 20 questões e questões muito específicas. Se você não estuda focado na banca FGV, você não acerta nem 5 de 20. Então você precisa estudar focado. Se você já traz uma bagagem de outras bancas, esquece um pouquinho, joga um pouquinho fora, ou deixa stand-by essa bagagem de outras bancas. Vai servir um pouco para a FGV, mas não muito. Então, você precisa fazer um sprint de preparação só para português FGV. São 20 questões, 20 pontos para técnico administrativo, tá? Então, tem que ter uma preparação muito intensiva
para português. Então o primeiro lugar vai fazer essa nota alta, de fato, mas aprovado na posição 500, ali 600, cara, entre 55 e 60 pontos no máximo, de 80, tá? De 0 a 80, a pessoa que ficar em 600 vai fazer ali 55 pontos, 58, por aí, com reais, absolutas chances de nomeação. Olha só, eu tô falando de 55 pontos de 80, quase 30 pontos a menos para ficar ali entre os 600 primeiros. E sem descuidar da redação. Não adianta fazer 55, 60 na prova objetiva e fazer 20 de 40 na redação. Tá lascado. Vai nem, sabe? Vai ficar lá longe. Então tem que fazer essa nota, 55, 60. Estudar, claro, para fazer mais, mas com a margem de erro para, pô, professor, então fiz 60, tô dentro. Mas fazendo ali 35, 40 na redação. Isso aí você não pode abrir mão. Porque a redação ela tem esse jogo das cadeiras. Pessoas que estão às vezes mal classificadas, sei lá, na posição 600, fiz 58 no objetivo, estou em 600, por exemplo, mas fiz 39 de 40, você vai pular para 300, para 250, pode ter certeza. Então, ó, aquela nomeação que ia demorar 4 anos se você ficar só na posição 600 na objetiva, agora vai demorar 1 ano, porque você está em 250, por conta da redação. Isso vai se aplicar também para analista, essa mesma lógica. Vai ter gente lá de 80 pontos na objetiva de analista, vão fazer 50 e vão ser chamados. Veja, o conteúdo programático de analista é extenso, enorme. Analista direito, tá? Tô falando para analista direito. Conteúdo extenso demais. Então, cara, os 500 primeiros lugares, o cara que ficar na posição 500 vai ser nomeado com 50 pontos de 80. Pode ter certeza. 50 pontos de 80 você está entre os 500 primeiros de analista. Agora, tem a redação. Analista de direito, redação tradicional. Se fizer 30 de 40 na redação, aí esquece, você não é competitivo. Agora, fez 50 pontos de 80 para analista e fez 35, 40, entre 35 e 40 na redação, você vai ganhar posição, você vai sair de 500 e vai pular para 300. Então, vai por mim. Essa é a minha visão e, de fato, é o que tem acontecido. Não espere acontecer para lembrar, professor, você estava certo. Confia na gente. E o policial? Já o policial, pelo fato de não ter redação, eu acho que a nota de corte vai ser um pouco maior. Então, de 0 a 80 pontos para policial, acredito que a pessoa que vai ficar ali na posição 300, por ali, vai fazer 60, 65 pontos, no máximo, tá? No máximo. E olha lá se não for menos. Mas eu tô sendo um pouco conservador aqui para o policial, haja vista que tem uma galera que já está estudando muito, num nível muito alto, inclusive na nossa turma do BBF, cara, já tem 450 alunos matriculados na nossa turma de preparação para policial do MPU, tá? Inclusive teve simulado esse final de semana, simulado com ranking. Eu vou colocar o link aqui na descrição, tanto do curso, para você conhecer o nosso projeto de preparação completa, com mentoria para o BBF, quanto para o simulado que a gente aplicou para os alunos de policial do MPU. A gente faz a cada 2 ciclos de estudos, são planejamentos organizados, com conteúdo planejado. A gente coloca um simulado dos ciclos que foram vistos. Então, a cada 2 ciclos, a cada 2 semanas, nós colocamos um simulado com as questões compatíveis com aqueles ciclos. Para cada ciclo você ir se testando com os nossos simulados. Então é bem organizado, bem direcionado. E eu percebo que, de fato, o nível dos candidatos para essa carreira de policial do MPU, policial institucional, as pessoas que já vêm estudando para polícias institucionais de poder judiciário, enfim, eles estão no nível um pouco mais forte, e também por não ter redação. Então não é só o fato de a prova ser só em Brasília para a grande maioria das vagas, né, dos cargos. Isso é só um detalhe. Mas o fato da banca FGV ter um perfil de prova mais densa, uma prova muito específica, que apesar dos pesares, sempre tem problema com questão, muitas vezes problemas com organização de provas, mas está encaminhando. Mas é um perfil de prova que, de fato, privilegia o candidato que está num nível mais profissional. Não é uma prova para o candidato que está começando agora, não é uma prova para a pessoa que ainda está engatinhando no mundo dos concursos. É, de fato, um concurso, uma banca que privilegia
o concurseiro mais profissionalizado. Então, repetindo aqui, resumindo, eu acredito que para técnico administrativo, se você fizer ali entre 58, 55, 60 pontos, tá muito dentro. E, claro, acima de 90% na redação, tá? Entre 90% e 100% na redação, tá? A FGV não é uma banca tão complexa em redação, mas você precisa fazer ali o script correto, tá? Inclusive também no curso de redação aqui na descrição com desconto. Analista MPU, eu acredito que com 50 pontos na objetiva e também acima de 90% na redação, também você está dentro, com grande chance de nomeação dentro dos 4 anos. E policial, o sarrafo sobe um pouquinho mais, porque não tem redação, tá? E porque é uma prova realmente mais específica. Acredito que 60 e 65 pontos você está muito dentro, inclusive nas melhores colocações, tá bom? Com chance de ser nomeado não só para Brasília, tá? Para todos os estados da federação. Porque conforme forem surgindo vagas, e elas surgem o tempo inteiro nos estados, eles vão aproveitando os aprovados da lista nacional de policial e, consequentemente, a maioria absoluta dos aprovados da lista nacional são aquelas pessoas que fizeram para Brasília. Então, gente, é isso. Confia na gente, não deixa acontecer para você achar ruim depois e ficar, nossa, eu deveria ter feito, eu deveria ter aproveitado aquela oportunidade, deveria ter focado nesse e não naquele. Então é isso. Forte abraço, conte comigo. Boa semana para vocês. Fique com Deus, a paz de Deus esteja com cada um de vocês. E vamos para cima. Valeu, pessoal. Abraço.